Olá, sexta-feira chegou e com ela trazemos muitas informações aqui no Câmara Notícia. Veja agora o que é destaque na edição de hoje. A partir de agora, pessoas com deficiência visual em Campinas poderão contar com cão-guia só seu. Esse é o projeto Cão-Guia na Mobilidade. Comissão Especial de Estudos que discute demandas relacionadas ao Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, realiza mais uma reunião. Vereador Cecílio Santos pede informações sobre a falta de profissionais no Centro de Saúde do bairro Parque Floresta. Câmara participa da campanha Campinas Sem Fome. Tem ainda informações do meio ambiente no Giro Ambiental. Ponte Preta e Guarani entram em campo este final de semana. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora. E hoje o jornal é um pouco mais curto devido às reuniões que estão acontecendo aqui na Câmara, por isso a Mina Abreu não está hoje no nosso estúdio. Mas calma que eu te conto tudo o que está acontecendo em Campinas e também na nossa região. A gente começa atualizando os casos de Covid-19 aqui na cidade. Segundo a Prefeitura de Campinas, foram confirmados 67 novos casos da doença e 6 mortes, totalizando 146.522 casos. Quanto à vacinação contra a Covid-19, Campinas já aplicou 1.961.177 doses, incluindo primeira e segunda dose e a adicional. Em relação aos leitos, a cidade está com 75 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19, nas redes pública e particular de saúde. Deste total, 46 estão ocupados, o que corresponde a 61,3%. Há 29 leitos livres nas redes municipal, estadual e privada. A partir de agora, pessoas com deficiência visual aqui no município de Campinas poderão contar com um cão-guia só seu. Este é o projeto Cão-Guia na Mobilidade, que acaba de ser assinado em uma parceria envolvendo a Prefeitura Municipal e o Instituto Magnus, que treina e doa cães para ajudarem quem mais precisa. Em um túnel sensorial, o vereador Permínio Monteiro se aventura a encarar por alguns segundos a desafiadora sensação de não enxergar nada. Há obstáculos por toda parte e a venda nos olhos só é tirada na hora de sair de lá. A experiência foi parte de uma ação do Instituto Magnus, que assinou na última quinta-feira um convênio com a Prefeitura de Campinas para implementar aqui no município o projeto Cão-Guia na Mobilidade, que vai ajudar de forma gratuita pessoas com deficiência visual por meio desses simpáticos amigões. É um projeto excelente para a nossa cidade, é um projeto de políticas públicas, onde envolve a mobilidade das pessoas com deficiência física, deficiência visual. E a Câmara pode contribuir sim, como eu disse na minha fala lá, junto ao prefeito, pode contribuir em vários sentidos, através de projetos de lei que possam ser regularizados na nossa cidade, possa ser sancionado pelo prefeito, que venha envolver a mobilidade urbana, mas também na questão da publicidade. Nós temos o direito de divulgar, nós temos a obrigação de ajudar nesse excelente projeto na questão do guia, da mobilidade, do cão-guia na mobilidade para as pessoas com deficiência visual. O parlamentar representou a Câmara de Campinas na solenidade e dividiu a frente do evento com o prefeito Dário Saad e outras autoridades do município. Eles elogiaram a iniciativa do Instituto, que já tem anos de trajetória no treinamento e na doação de cães-guia para pessoas com deficiência visual e também com autismo. Nós temos na região metropolitana de Campinas mais de 5.000 pessoas com deficiência visual e temos apenas um cão-guia que foi cadastrado. A ideia e a parceria prevê o cadastro, a inscrição das pessoas dos deficientes visuais no cadastro do Instituto Magnus, e a partir daí entra num processo de treinamento no Instituto. Então é uma parceria que a INDEC buscou junto ao Instituto Magnus e a gente acredita que vai possibilitar muitos deficientes visuais terem acesso ao seu cão-guia.
o deficiente visual se inscreve, faz o cadastro no site do Instituto Magnus. A INDEC também encaminha as pessoas, orienta, vai fazer uma ampla campanha de divulgação, porque muita gente, muitos deficientes visuais têm possibilidade de usar um cão-guia e não tinha acesso à informação. E a INDEC, como é o órgão de mobilidade urbana no município, vai fazer uma ampla campanha para estimular as pessoas a se cadastrarem para que possam ter acesso a um cão-guia do Instituto Magnus. Primeiro é o trabalho da INDEC, que a gente sempre tem que reforçar, que tem mais de 30 anos. A INDEC ela tem uma tradição de trabalhar com a educação de trânsito, como se chamava há 30 anos atrás. E esse trabalho ele foi paulatinamente evoluindo, à medida que os temas da sociedade evoluem também, as pautas evoluem, né? Eu fico muito feliz de estar participando dessa ação hoje. É mais uma política pública, como eu disse agora há pouco, sobre mobilidade inclusiva, né? Nós já fizemos na Francisco Glicério, lançamos 10 semáforos, né, sonoros para os deficientes visuais e hoje um dia muito especial para a nossa cidade. O projeto Cão Guia na Mobilidade é um projeto na parceria da INDEC com o Instituto Magnus, de extrema importância e vai ajudar muito os deficientes visuais com relação à sua mobilidade. É um projeto que eu espero que tenha uma escala muito grande, né? Nós temos aí um número razoável na nossa cidade e acho que o Cão Guia vai revolucionar a mobilidade na nossa cidade. O anúncio e a intervenção com um túnel sensorial aconteceram na EMF Humberto Alencar Castelo Branco, que foi indicada pela Secretaria de Educação por ter as dependências acessíveis às pessoas com deficiência. A escola atende 40 alunos no programa de educação inclusiva, 2 crianças com baixa visão e uma cega. É a Sofia, de 12 anos. A mãe, a Eliana, prestigiou o evento e aprovou o projeto de cães-guia. Achei bastante interessante, né? Muito bom. Para mobilidade, para independência, é um projeto muito bom, eu gostei. E a própria Sofia também aproveitou os microfones da TV Câmara Campinas para dizer que é uma fã assídua da emissora. Lembrando que nós já somos tradicionais na acessibilidade também para pessoas surdas, com interpretação em Libras em todo o nosso conteúdo. Eu assisto todos os programas. A TV Câmara ela tem um poder de audiência na nossa cidade e região metropolitana de estar fazendo essa publicidade de um excelente projeto que foi apresentado hoje e com certeza a cidade ganha, as pessoas com deficiência visual vai ganhar muito e os cães que são treinados para isso através do Instituto Magnus. Quero parabenizar o excelente trabalho da parceria do Instituto Magnus com a INDEC, com a Prefeitura, com a Assistência Social e com outros institutos. Então toda a sociedade ganha de uma maneira geral. Notícias do Legislativo agora. A Comissão Especial de Estudos, que discute demandas relacionadas ao Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, se reuniu ontem. A presidente da CE, a vereadora Guida Calisto, fez um resumo da discussão ao final da reunião. De hoje foi uma das mesas, acho que mais, caliente, vamos dizer assim. Trouxe informações porque muito se falava, muito tinha, assim, uma certa... um questionamento sobre a saída do Instituto Federal, lá, uma parte dele lá dos Amarais. Sempre teve uma luta para que a sede do Instituto Federal fosse lá no Campo Grande, isso estava muito bem pacificado, mas também se criou uma expectativa que fosse ficar uma parte do Instituto Federal lá nos Amarais. E de última hora as pessoas ficaram sabendo que não. Então, eles esperavam que tivesse ali, uma parte do Instituto atuando lá nos Amarais, lá no CTI, e aqui foi revelado assim, várias possibilidades, a apropriação indevida do espaço público, da área pública por uma concessionária, tudo isso está envolvido nessa discussão. Então, eu entendo que hoje foi uma mesa muito importante, com muita informação de processos jurídicos que envolveram esse debate, e eu acho que a gente vai ter que analisar muito o que foi falado aqui, inclusive eu vou ter que assistir, agradecer à TV Câmara por garantir a transmissão desse debate, porque a gente vai ter que assistir novamente e apurar todas as informações que foram aqui apresentadas para nós. E por meio de requerimento, Cecílio Santos pede informações ao prefeito municipal
sobre a falta de profissionais de saúde no Centro de Saúde do bairro Parque Floresta. Vamos ouvir o que ele falou sobre o pedido. Ele está com um quadro de funcionários muito reduzido. E esse centro de saúde ele tem uma situação diferenciada, porque ele divide a sua equipe com o Centro de Saúde do Bassoli, que é um bairro ali muito grande, precisa desse reforço na equipe. Ele não consegue dar conta de toda a demanda, por isso a gente está requerendo ao prefeito tome providências o quanto antes, equiparando ali o quadro de funcionários desse centro de saúde. Eu fui fazer uma visita ao centro de saúde, inclusive tem outras reivindicações que também a gente encaminhou através de indicação, para que o prefeito tome providências. E essa situação do quadro de recursos humanos é fundamental, porque a saúde precisa de gente para atender a população. Também por meio de requerimento, o vereador Gustavo Peta solicita informações sobre a cobrança de valores acumulados de coleta de lixo no condomínio Abaeté. O condomínio Abaeté é um condomínio de habitação popular, são pessoas que recentemente adquiriram direito à moradia há alguns anos e agora, de maneira surpreendente, eles foram notificados para fazer o pagamento da taxa do lixo nos últimos 5 anos. Não se trata de nada irregular. Realmente, do ponto de vista do direito tributário, você pode cobrar até 5 anos atrás aquela responsabilidade que a pessoa tem no pagamento de uma taxa ou de um tributo. Acontece que nós estamos vivendo uma crise social aguda, uma situação econômica extremamente difícil, e a prefeitura fazer esse tipo de cobrança nesse momento de 5 anos, dos últimos 5 anos de taxa do lixo, sendo que ela poderia ter feito de maneira organizada ano a ano, eu acho que é algo que tem que ser discutido com os moradores. A Câmara está participando da campanha Campinas Sem Fome. A Casa de Leis é um dos pontos de coleta. A Mirna Abreu traz os detalhes. A Câmara Municipal de Campinas está engajada na campanha Natal Sem Fome 2021, realizada pela APAS, a Associação Paulista de Supermercados e a Prefeitura. A proposta é arrecadar alimentos não perecíveis para famílias da cidade em situação de vulnerabilidade. O presidente da Câmara pede para que a população se engaje também neste movimento. Cada um doar um pouquinho daquilo que tem, porque não vai fazer falta. É um pouquinho daquilo para aquele que nada tem. Então, se todos nós, irmanados no mesmo propósito, dá para a gente fazer um Natal um pouco mais digno para essas pessoas que passam dificuldades, e não é nesse momento, é durante o ano todo. Então, é isso que eu peço. E peço também a todos os moradores aqui da região, aqueles que têm um pouco mais, para vir aqui, que aqui vai ser um ponto de arrecadação desses alimentos, para que a gente possa fazer um Natal feliz para todos os nossos munícipes aqui da cidade de Campinas, principalmente aqueles que têm essa dificuldade e não têm um alimento para passar no dia do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Além de receber a doação do público interno, a população também pode deixar os alimentos aqui na entrada da Câmara, que fica na Avenida da Saudade, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. O que for arrecadado será encaminhado ao Banco de Alimentos, que, por sua vez, fará a distribuição às entidades, que vão, então, distribuir os mantimentos às famílias vulneráveis de Campinas. O presidente da Câmara lembra que, neste ano de 2021, o Legislativo também se envolveu arduamente na campanha Campinas Sem Fome e na campanha do agasalho. Na primeira, a casa arrecadou mais de 10,5 toneladas de alimentos e, na segunda, quase 1 tonelada de roupas. Nós já conseguimos várias toneladas, muitas toneladas de alimento quando da campanha Campinas Sem Fome. Todos os vereadores participaram dessa campanha, como também os funcionários da casa. Então, eu peço novamente que todos os funcionários,
todos os gabinetes dos vereadores também nos ajudem nessa nova campanha do Natal Sem Fome, que nós estamos iniciando agora, juntamente com a Prefeitura Municipal, para que aquelas pessoas que vivem sob a vulnerabilidade tenham um Natal mais decente junto aos seus familiares e possa desfrutar desse momento do nascimento de Jesus com um pouco mais de dignidade. E a gente dá uma pausa aqui nas notícias, mas você já sabe, é bem rápido. No próximo bloco você vai ver. No próximo bloco tem as notícias do esporte. Ponte Preta recebe hoje em Campinas o Coritiba. E domingo o Guarani enfrenta o campeão Botafogo da Série B lá no Rio. Eu trago ainda a previsão do tempo para este final de semana e a programação de eventos em Campinas. É já já. A gente já volta do intervalo trazendo as notícias do futebol. Confira na tabela que separamos para você o dia e o horário dos jogos dos times aqui de Campinas. A Ponte Preta recebe hoje às 7 da noite em Campinas o Coritiba. A Macaca já garantiu a permanência na Série B do ano que vem. E domingo, o Guarani joga suas últimas fichas contra o campeão Botafogo, às 4 da tarde no Engenhão. O Bugre, para conquistar o acesso, precisa vencer e torcer para que Avaí, CRB e CSA não vençam os seus jogos. E aqui, é claro, a gente também fala de meio ambiente. Hoje, no Giro Ambiental, a Mariana Meira vai abordar a produção de alimentos orgânicos. Confira. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Giro Ambiental. Olha só, hoje a gente vai falar de uma pesquisa sobre agricultura orgânica que foi feita por cientistas da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e publicada nos anais do 59º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. Ela buscou, essa pesquisa, compreender a globalização da agricultura orgânica a partir de uma perspectiva comparativa e constatou que, apesar do incremento no setor, comparativamente à produção brasileira em termos de toneladas de hectares, se situa ainda bem abaixo da média dos países estudados, e foram 14: Tanzânia, Gana, Ruanda, Chile, Índia, Itália, Espanha, Dinamarca, Estados Unidos, Oceania, Austrália e, na América Latina, além do Brasil, é claro, também o México e o Chile. Hoje o Giro Ambiental tem o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Câmara Campinas, ainda de forma remota, infelizmente, devido à pandemia, também devido às barreiras geográficas. Nós recebemos aqui a pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente e líder dessa pesquisa da qual nós vamos falar hoje, Lucimar Santiago de Abreu. A Lucimar é engenheira agrônoma, ela é mestre em Sociologia e doutora em Ciências Sociais. Lucimar, seja muito bem-vinda, é um enorme prazer recebê-la aqui com a gente. Muito obrigado, o prazer é todo meu e agradeço a oportunidade de falar sobre essa pesquisa. Essa pesquisa que você de casa vai entender um pouquinho melhor agora em números. Roda o VT.
A pesquisa identificou que a agricultura orgânica se encontra em grande estágio de desenvolvimento, contando com 79.900.000 hectares de área cultivada, tendo alcançado em 2019 um mercado de 106,4 bilhões de euros, os maiores níveis já registrados. A produção orgânica está presente em 187 países. Eram mais de 3 milhões de produtores em todo o mundo em 2019, segundo o estudo. Os Estados Unidos e a Europa representam a maior fatia nesse mercado. No Brasil, o segmento movimentou 5,8 bilhões de reais em 2020, valor 30% superior ao de 2019. Os dados são da Associação de Promoção da Produção Orgânica e Sustentável. Mas, avaliando produtos específicos, como as hortaliças, a China ficou bem à frente do Brasil, com um número 11,5 vezes maior de produção. A produção da Itália e da Índia é 6,4% e 4,8% vezes maior que a do Brasil também, respectivamente. Resultado semelhante foi encontrado no caso de produção de frutas tropicais e frutas de clima temperado, que aparecem mais concentrados nesses outros países e bem menos no Brasil. Lucimar, depois de todos esses números, então, que a gente viu, né, tanta coisa para analisar, vamos voltar aqui para a parte conceitual da coisa, né, a agricultura orgânica. Como é que a gente pode entender o que é a agricultura orgânica hoje no Brasil e no mundo e quando que esse movimento passou a ter mais força? Olha, a agricultura orgânica, ela é a produção de alimentos de base ecológica, né, sem uso de agrotóxicos e sem uso de técnicas que degradam os recursos naturais. A agricultura orgânica tem um vínculo muito forte com a questão da sustentabilidade, com a questão da alimentação e da saúde humana. Então, a legislação brasileira, que é uma legislação recente sobre produção orgânica, ela é tardia quando comparada com outros países. O decreto da legislação orgânica, para você ter uma ideia, é de 2003. Então, ele estabelece, de uma maneira assim, muito original, que a produção orgânica, o produto orgânico, ele abre um guarda-chuva de várias denominações que se encaixam dentro desse guarda-chuva, desde que respeite as regras do sistema orgânico. Você pode ter, então, dentro desse guarda-chuva, como produto orgânico, alimentos oriundos da agricultura natural, da permacultura, da biodinâmica, de um conjunto de escolas de pensamento e de produção de base ecológica. E, nesse sentido, ela é bastante original e o que coloca esses alimentos, esses produtos dentro desse guarda-chuva, produção orgânica, é o fato de respeitarem a legislação, as técnicas e as demandas sociais relacionadas à produção orgânica, tá? E ambiental, claro. Agora, Lucimar, quando a gente fala, né, que o Brasil, apesar do incremento no setor, ficou, de forma comparativa, bem abaixo da média dos países estudados, a gente está falando de que desafios o país tem hoje que nos deixou nessa posição? Olha, o Brasil ele tem um potencial muito grande, né? Ele tem uma abrangência territorial gigantesca, propícia à produção de alimentos, né? Como nós sabemos. Nós temos, assim, também uma legislação brasileira, do ponto de vista da produção orgânica, bastante inovadora, exemplo de legislação para muitos países, porque ela tem uma certificação mais adequada à situação social e econômica dos produtores de alimentos do Brasil, né? Você sabe que quase 70%, 80% da produção de alimentos orgânicos no país é de origem da produção da agricultura familiar. Então, a certificação brasileira, ela leva isso em consideração e cria mecanismos distintos que faz com que os agricultores não tenham um custo muito elevado para a certificação. A certificação por empresa, por certificador, ela tem um valor mais elevado. Então, nós temos, assim, vários pontos positivos, mas nós temos também alguns pontos negativos, que são os entraves, né? Dentre esses pontos negativos, nós temos uma questão que eu acho que é crucial, que é a questão do apoio
produtor familiar, que é parte importante dessa produção de alimentos. Ela tem origem nas diferentes localidades do país, né? Principalmente em torno das grandes metrópoles, né, do país, e essa população ela necessita de apoio na área de assistência técnica, na área de transporte, na área de, por exemplo, do estabelecimento da comercialização, principalmente dentro de feiras, o apoio em feiras, né, para essa venda mais direta, e também políticas públicas no sentido de estimular a produção, né, orgânica, de fazer essa passagem da produção convencional para a produção orgânica. É necessário também políticas de apoio. O Brasil já tem tido alguns programas de grande sucesso, que apoiaram enormemente a produção orgânica no país, como o PAA e o PENAI, mas é preciso ter continuidade e é preciso incrementar ainda mais essas políticas e não esquecer de um aspecto fundamental, que é a questão da assistência técnica. Os agricultores, né, em função até do nosso território, como o território é muito amplo, eles têm muita dificuldade de ter acesso à extensão rural, assistência técnica qualificada para a produção orgânica. Então, tem crescido muito o incentivo à formação do engenheiro agrônomo preparado para atuar nesse campo, mas temos muito a percorrer nesse sentido, tá? Da qualificação da extensão rural e do acesso mesmo, né, dos agricultores à extensão rural qualificada nesse campo da produção orgânica. E pelo que foi estudado nessa pesquisa, Lucimar, né, pelos cientistas da Embrapa, que tipos de produtos que a gente pode citar que representam um potencial aqui no Brasil, ou já está forte, ou que ainda pode alavancar ainda mais? Olha, o Brasil ele tem se destacado mais, né, na cadeia produtiva do açúcar, né? Ele ocupa um espaço importante no mercado internacional, e ainda tem espaço para crescimento maior ainda. Você tem também o mel ocupando um papel importante. Você tem também o café, de certa forma, também, né? Agora, o nosso grande problema como estudiosos é que nós não detemos, aqui no caso brasileiro, de estatísticas disponíveis para os estudos, até para o planejamento e para subsidiar políticas públicas, né? Então, foi um esforço gigantesco que nós fizemos de tentar montar estimativas a partir da FAO, né? E também do IPEA, a partir dos dados do cadastro do mapa, montar um pouco esse contexto da produção brasileira e tentar comparar isso com o que está acontecendo nos demais países. Ocorre aqui o que eu gostaria de falar, um aspecto que eu acho que é fundamental, que é a oportunidade que a agricultura orgânica hoje abre para os produtores e para o próprio Estado brasileiro. Por quê? Porque a agricultura orgânica ela contribui enormemente para a questão das mudanças climáticas, para a minimização, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Por outro lado, os consumidores estão muito conscientes. O que está detendo ainda, e nós estamos crescendo a 30% ao ano, o que está detendo ainda a questão do consumo, do aumento do consumo, é a renda, que tem caído nos últimos anos, né? Mais recentemente. Mas a demanda por produtos orgânicos ela é gigantesca. Você visitando feiras, você percebe imediatamente que alguns produtos escasseiam imediatamente, desaparecem das prateleiras ali das feiras livres, né? Então, é necessário observar isso, porque nós temos uma demanda muito grande e nós estamos importando alguns produtos, como frutas, por exemplo, da Argentina, de alguns países próximos, né? Então, assim, é um potencial gigantesco e é um potencial atual. Por quê? Porque é uma resposta social e política à crise ambiental que está colocada hoje na ordem do dia. Sim, eu ia comentar exatamente sobre isso, que todo esse ciclo nos lembra a voltar sempre para o mesmo ponto inicial, né? Que é de manter políticas ambientais de qualidade permanentes, né? Não só dos líderes, mas sociedade civil, todo mundo envolvido nessa discussão. O problema é de todos, porque é um planeta só, né, Lucimar? Importante lembrar disso. É importante. Agora, veja você falou perguntou da parte histórica, mas a agricultura orgânica ela teve início na final da década de 70,
no movimento da Federação das Associações dos Engenheiros Agrônomos do Brasil. Isso no Brasil. Fora do Brasil, por exemplo, a questão da legislação, na França, por exemplo, é da década de 80. O primeiro decreto, assim, que realmente para pensar uma política da produção orgânica e regulamentar isso, foi em 2003. Então, veja como nós começamos juntos e nos atrasamos bastante. E hoje, nesses países da Europa, e mesmo nos Estados Unidos, a questão ambiental ela está no centro da produção agrícola brasileira, da produção agrícola mundial, né? Há uma necessidade premente de transição. Então, eu acho que a agricultura orgânica ela é uma resposta, ela não é a solução para todos os problemas, mas ela é uma resposta para a produção de alimentos, para a conversão. É um modelo, né, idealizado, né, provavelmente, mas que nós temos que tentar nos aproximar ao máximo desse modo de produção, que respeita questões sociais, respeita os recursos naturais, o meio ambiente, né? E o alimento mais saudável. A campanha também está faltando muito, nós precisaríamos de campanha, né? Sobre a questão do alimento saudável. Mas eu acho que o mais importante ainda é um apoio para a transição por parte de programas e políticas de desenvolvimento da produção orgânica no país. Agora, uma curiosidade minha enquanto jornalista mesmo, Lucimar, quantas pessoas mais ou menos são envolvidas em uma pesquisa desse tamanho? Temos uma ideia? Olha, foi um trabalho assim muito árduo, mas foi pouquíssimas pessoas. Por enquanto, nós estamos envolvidos, somos eu com alguns alunos, né, que eu oriento através da UFSCar ou da Unicamp, parcerias. Temos também um colega do Cerrados, que é um especialista na área de produção animal. Temos uma outra professora da UNB que eu estou conversando recentemente, porque me parece que ela pode nos ajudar muito com a questão do açúcar, da cadeia produtiva do açúcar. E tinha uma outra colega que se aposentou, que me ajudou bem, mas já se aposentou. Então, somos só nós mesmos, muito pouca gente, né? Na realidade, é um aluno só, que fez uma tese de doutorado nessa área do Instituto de Economia, o Lucas. E essa coleta de dados leva quanto tempo também, em média? Olha, foi um longo tempo que você tem que checar todas as informações, como agora eu tenho nós apresentamos uma síntese no Congresso, mas eu estou com um artigo de 15 páginas. Para que eu leve para a revista essas 15 páginas, que é 20 páginas, o artigo final, eu tenho que checar os números, sabe? Verificar, voltar, atualizar. Então, isso tudo nós estamos fazendo isso praticamente sem recurso financeiro, só com a bolsa do estudante, mas sem recurso financeiro, né? Eu faço essa pergunta porque a gente tem que valorizar a ciência e também o pesquisador, né? Porque por trás da ciência tem gente fazendo pesquisa e eu parabenizo todos vocês pelo trabalho maravilhoso, viu, Lucimar? Obrigada pela sua entrevista. Eu agradeço muito essa oportunidade e estamos à disposição de vocês quando for necessário, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Para você aí de casa, perdeu algum número? É muita informação, eu sei, sempre tem um tema diferente aqui, mas volta lá no canal da TV Câmara Campinas no YouTube para reassistir, anota, quem sabe não dá para aprender alguma coisa, fazer uma pesquisa sobre isso, levar para as crianças em casa? Olha só que legal. Muito obrigada por mais uma companhia em mais um Giro Ambiental. Te espero na próxima edição. Fique bem. Tchau, tchau. Final de semana chegou e o tempo, como será que vai ficar, hein? A chuva apareceu e veio com tudo, e a previsão é de que ela fique no final de semana. O final de semana promete ser chuvoso, com temperaturas mais amenas. No sábado, a temperatura chega a 30 graus. No domingo, sobe um pouco. Já na segunda-feira, a chuva aparece com tudo, deixando o tempo abafado. Para você que está vendo o que fazer no final de semana, mas está na dúvida, calma que a gente te ajuda. Separamos em uma arte os principais eventos desse final de semana. Vamos ver.
No dia 29 de novembro, às 8 horas da noite, será realizada a famosa cantata natalina, Natal, um grito de paz, do Centro de Ciência e Tecnologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Campinas. Com o apoio da Prefeitura por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o espetáculo acontecerá de forma presencial para dar início às comemorações do Natal de 2021. Os alunos do projeto Oficinas de Música Caipira, realizado na Escola Estadual Francisco Barreto Leme, realizam a apresentação gratuita na Concha Acústica do Taquaral no dia 27 de novembro, a partir das 5 da tarde. No repertório, clássicos como Menino da Porteira, Chico Mineiro, Romaria, entre outros, além de obras de autoria do professor de viola caipira e coordenador do projeto, João Paulo Amaral. Sou de nanã, sou de nanã, O artista moçambicano Otis Selimani Romani lança CD autoral com um show gratuito neste domingo a partir das 5 da tarde, também na Concha Acústica. A atividade conta com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo e encerra a programação da pasta no mês da Consciência Negra. A 16ª edição do Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra será realizada na Lagoa do Taquaral, entre os dias 26 e 28 de novembro. O evento tem como objetivo valorizar a gastronomia local e regional, além de ajudar a promover pequenos produtores do entorno. A festa começa hoje e segue no final de semana, do meio-dia às 10 da noite, com entrada pelos portões 5 e 7 do parque. A entrada é gratuita, mas sugere-se a doação de 1 quilo de alimento não perecível para a campanha Natal Sem Fome da Prefeitura de Campinas. Todos os alimentos doados serão entregues ao Banco de Alimentos da cidade, que faz a destinação para as famílias em situação de vulnerabilidade social. E para você que não quer sair de casa, pode curtir o show da Orquestra Rock com a banda J Quest. Será em forma de live, que será transmitida pelo Facebook, YouTube e Instagram. Para acessar o show, o público deve fazer uma doação antecipada ao Centro Infantil Boldrini. Os valores dos ingressos variam entre R$ 7,50 a R$ 32,50. E o Câmara Notícia fica por aqui. A gente volta a se ver na segunda-feira. E para encerrar esta edição, você fica com as informações e imagens de Natal dos shoppings Galeria e Iguatemi. Um bom final de semana. Tchau! O Galeria Shopping traz uma decoração lúdica e bem-humorada. A cenografia tem como destaque o já tradicional Noelzão, um Papai Noel gigante acompanhado de seu cão labrador, que dão as boas-vindas aos visitantes do shopping, ao lado da árvore de Natal com 10 metros de altura, toda iluminada. A magia fica completa com 3 cenários especiais, espalhados pelos corredores, que colocam o Papai Noel em situações inusitadas. O Iguatemi Campinas mantém a tradição com uma decoração temática que pode ser avistada assim que os clientes chegam ao local. O shopping foi embrulhado para presente. Do lado de dentro, o encanto continua no cenário instalado na praça de eventos do 3º piso e em mini-cenas espalhadas pelos corredores. Destaque para a árvore de Natal Master de 12 metros de altura. Tem ainda balas e pirulitos gigantes. Um encanto para quem passa por estes espaços.